Israel versus Irã. É o cumprimento da profecia da batalha de Gog e Magog. No dia 13 de abril de 2024, o Irã realizou um grande ataque militar contra Israel. Naquela noite, centenas de drones e mísseis do exército iraniano cruzaram o céu e atingiu o espaço aéreo inimigo, sendo que a maioria deles acabou sendo interceptado pelo sistema de defesa israelense, sem atingir os seus alvos. Apesar disso, é fato de que nós estamos diante de um grande rumor de guerra que pode ter início a qualquer momento. E segundo alguns estudiosos da Bíblia, essa pode não ser uma guerra qualquer, mas sim o começo do cumprimento de uma profecia bíblica do Antigo Testamento que fala sobre a guerra de Gog e Magog e que também é mencionada pelo apóstolo São João em Apocalipse capítulo 20. À medida que os mísseis e drones iranianos voavam em direção a Israel, surgiu no mundo uma nova onda de tensão e incertezas a respeito de um novo confronto no Oriente Médio, só que agora envolvendo duas das maiores potências militares daquela região. E a pergunta que muita gente tem feito é: por que o Irã atacou Israel? Primeiro, é preciso lembrar que esses dois países vivem em conflito há muitos anos. Mesmo não tendo guerreado diretamente, até o dia 13 de abril de 2024, quando o Irã deu uma resposta a Israel por um suposto ataque israelense ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, poucos dias antes. Cerca de 170 drones e mais de 120 mísseis foram disparados no ataque aéreo contra Israel. Porém, 99% deles foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea de Israel e dos seus aliados, e não houve maiores prejuízos nem registros de mortos. Mas, mesmo assim, a situação continua tensa entre os países, e as decisões que o Gabinete de Guerra de Israel deve tomar nos próximos dias podem mudar o rumo de toda a humanidade. Isso porque os membros deste órgão exigem que Israel faça o Irã pagar pelo que fez e já cobra uma decisão firme do primeiro-ministro e líder israelense Benjamin Netanyahu. Podemos perguntar: que isso tem a ver com a guerra de Gog e Magog que está escrito na Bíblia? No capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, o profeta teve uma visão onde nações lideradas por um homem chamado Gog, do território de Magog, se une para atacar Israel. Nessa visão, o profeta vê Gog sendo puxado com anzóis em sua mandíbula para liderar essa aliança de nações, que incluem a Pérsia, que hoje é o Irã, Cush, Puti, que são Sudão e a Líbia, Gomer e Bet Togarma, regiões que atualmente fazem parte da Turquia, e regiões que fazem fronteira com a Rússia. A profecia também diz que essas nações atacarão Israel, por pensarem que ela é uma terra fraca e desprotegida, cujo povo voltou a reunir-se em seus montes depois de muitos anos vivendo em outras nações, exatamente como aconteceu a partir de 1948, quando a ONU aprovou a criação do Estado de Israel, fazendo com que aquela terra e aquele povo fossem reconhecidos mundialmente como uma nação. De lá para cá, Israel já sofreu inúmeros ataques de países vizinhos, inclusive de extremistas palestinos, que não reconhecem a sua independência, mas nunca na história Israel tinha sido atacado diretamente pelo Irã. E na sequência da profecia de Ezequiel,
nós vemos que quando Gog finalmente invade Israel, Deus expressa sua fúria e entra em ação. Ele derrama a sua fúria sobre aquela terra, incluindo terremotos, pânico entre os exércitos inimigos, doença, chuva de enxofre e julgamento por espada, mostrando que Ele é o Senhor da nação de Israel. Deus usa o profeta Ezequiel para descrever como será o terrível fim de Gog e de seus aliados. A derrota será tão grande que até mesmo as aves e os animais selvagens serão chamados para devorar os cadáveres. E as armas deixadas pelos exércitos derrotados serão usadas por Israel por 7 anos. Além disso, todos os corpos dos inimigos mortos serão enterrados em Israel numa vala chamada Vale dos Viajantes, ao leste do Mar Morto, para limpar a terra. Isso tudo levará 7 meses para terminar. Por fim, o Senhor vai fazer uma restauração espiritual em Israel e todos saberão que Ele é o seu Deus. O que uma profecia de 2.600 anos atrás tem a ver com o mundo de hoje? Como essa foi a primeira vez que o Irã, antiga Pérsia, faz um ataque direto a Israel, caso Israel realmente revide aos ataques que sofreu, é muito provável que países aliados do Irã, como a Rússia, entrem nessa guerra. É aí que mora o perigo. Porque, segundo alguns estudiosos, Magog seria a Rússia, e que ela é que lideraria esse ataque a Israel. Ou seja, se a profecia de Ezequiel realmente estiver se cumprindo neste momento, o mundo vai testemunhar uma guerra poucas vezes vista na história da humanidade. Jesus nos deixou avisado que isso aconteceria. Em São Mateus, capítulo 24, ele disse para os seus discípulos, ao ser perguntado sobre os acontecimentos que marcariam a sua volta e o final dos tempos: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. São Mateus 24, 6, 7. Percebam que Jesus disse: ainda não será o fim. Israel será atacada, mas Deus vai honrá-la e mais guerras devem acontecer. A Bíblia diz: quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. São Lucas 21, 29. Na Bíblia está escrito que um exército que vem contra Israel será de 200 milhões de homens do leste de Israel. Porém, no tempo em que São João escreveu, não tinha 200 milhões de pessoas no mundo. Mas, hoje, se contarmos os inimigos de Israel, os muçulmanos e a China, teremos 200 milhões de soldados. Está escrito na Sagrada Escritura que o rio Eufrates iria secar. Eles iriam vir pelo rio Eufrates, e ele está secando. Também está escrito na Sagrada Escritura que nos últimos dias o sol aumentaria o seu calor, e a terra ficaria seca, e os homens seriam queimados por causa do aumento da temperatura. Esse aumento de temperatura global está acontecendo. Algumas pessoas até dizem: é o aquecimento global, sim, só que na Bíblia está escrito que iria acontecer, pois o livro do Apocalipse fala de coisas que não fazem nenhum sentido no tempo em que São João escreveu, porque não era para aquela época, e sim para os dias de hoje. E o que você deve fazer diante de tudo isso?
atender os avisos que Deus está nos dando através do profeta Pedro II de Santa Catarina, que desde 1972 Deus vem nos alertando através deste profeta. Ele nos pede: convertam-se ao catolicismo, não pequem mais, rezem. Rezem principalmente o Santo Rosário da Virgem Maria. Leiam e divulguem o livro A Palavra Viva de Deus, um livro que traz os avisos de Deus, dizendo que quem estiver vivendo no pecado de adultério, na fornicação, na luxúria, no vício, nas drogas, na prostituição e principalmente na moda com as vestes escandalosas, onde a maioria das mulheres estão usando roupas de homem, ou até quase seminuas, desfazendo o corpo que deveria ser o templo do Espírito Santo. Se não se arrepender e mudar de vida antes do último sinal, não irão se salvar.